Amados, eu vou trazer uma palavra que nós ministramos essa palavra na última quarta-feira no discipulado externo, e o apóstolo pediu para que trouxéssemos também essa ministração para a igreja no culto de hoje. E foi tremendo. Eu creio que Deus, Ele fez coisas extraordinárias na quarta passada, e eu creio que não será diferente hoje, porque a palavra dele, não a palavra do pregador, não a palavra do anjo, mas a palavra do Senhor, ela é fiel, e ela não volta vazia, ela tem um propósito específico. E hoje, se você está aqui nessa noite, tenha certeza de que essa palavra irá tocar de forma profunda o teu coração, e a tua mente sairá daqui transformada, e essa igreja irá ser elevada a um nível de entendimento, de adoração profundo nessa noite, amém? Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra ministre ao nosso coração, ao nosso espírito, e tudo que não é do Senhor, que parta em retirada em nome de Jesus, mas que haja o fluir da tua glória, da tua unção, da tua revelação para nós nessa noite, amém? O título da palavra é: não negocie a adoração. Qual o tema de hoje? Nós vamos ler Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que fala da tentação de Cristo ali no deserto. Diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3, chegando a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas ele lhe respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Amados, uma das primeiras áreas, uma das primeiras estratégias de Satanás, que ele faz para impedir você de se tornar um adorador, é atuar na sua emoção. A gente sabe que para ser um adorador é necessário ter um entendimento do que de fato é ser isso. Mas Satanás, ele, para tentar te paralisar, antes de você se tornar um adorador, ele tenta primeiro atuar na sua emoção. Então, uma das estratégias maiores de Satanás é atingir a tua alma. Aqui você vê que Jesus, ele foi para o deserto guiado por quem? Por quem, irmãos? Pelo próprio Espírito Santo. E depois de Jesus ir para o deserto, orientado pelo Espírito Santo, a Bíblia fala que depois de ele ter jejuado 40 dias, imagina, ele estava 40 dias sem comer, debaixo de um calor absurdo, e estando com fome, fragilizado fisicamente, Cristo agora estava ali diante de Satanás, e Satanás diz assim para ele: ei, se tu é filho de Deus, ele lança essa interrogação na mente de Cristo, tentando atingir o emocional, a alma de Cristo, colocando em xeque, em dúvida, a identidade e a filiação do próprio Cristo. Imagine você, quantas vezes você tem estado no culto, buscado o Senhor, orado, até mesmo jejuado, e talvez você está com algum problema que tenha afligido a tua alma, e talvez Satanás tenha soprado nos seus ouvidos
lançado algumas dúvidas ao seu respeito. E talvez essas dúvidas tenham afligido o teu coração e você tenha até duvidado das promessas de Deus para a tua vida. Imagina ali Satanás diante de Cristo e ele dizendo: ei, se você é filho de Deus, como pode você estar aqui nesse deserto? Como é que pode o próprio Espírito de Deus ter te trazido aqui para o deserto se você é filho dele? Ora, se tu é filho dele, por que você está com fome? Por que você está nesse calor? Por que você está aqui comendo poeira? Não diferentemente é isso que acontece conosco hoje. Talvez num período de deserto, no período de sequidão, no período de calor, não um calor literal, mas um calor das dificuldades da vida. E no momento talvez de fragilidade que você esteja passando, seja ele financeiro, seja ele no teu relacionamento, seja ele na questão ministerial, seja ele no seu trabalho, talvez uma crise de ansiedade que você esteja vivendo, uma crise emocional, e Satanás, ele está tentando paralisar a sua vida. Ele está tentando, talvez lançando dardos inflamáveis para tentar atingir a tua alma, te dizendo: ei, se tu é filho de Deus, por que você está nessa crise de ansiedade? Ei, se você é filho de Deus, por que o teu casamento se desfez? Ei, se Deus te ama de fato, por que você passa tanta dificuldade? E ele costuma lançar essas flechas para tentar nos paralisar. E são frases que ele lança na nossa mente. E geralmente a gente recebe isso até na primeira pessoa, como quem diz assim, ó. E a gente fica se perguntando: poxa, se eu sou filho de Deus, por que a minha vida está um deserto? Se Deus me ama, por que eu estou com fome? Se Deus me ama, por que o meu casamento está em crise? Se sou filho de Deus, por que dessa dificuldade? Se sou filho de Deus, por que todos se afastaram de mim? Às vezes você usa esse pensamento como se fosse você mesmo, mas na verdade é Satanás lançando esses dardos inflamados, para que você se desestabilize e atinja assim de forma poderosa a tua alma. Talvez você está se sentindo rejeitado, mas olha o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Diz assim, Isaías 49:15: pode uma mulher esquecer-se do seu filho no peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esqueça, olha o que Deus diz: eu, todavia, jamais, diga jamais, Deus se esqueceu, ou se esquecerá de mim. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Essa é a verdade da palavra a seu respeito. O Senhor não se esqueceu e jamais irá se esquecer de você. Ainda que você esteja no deserto, você é filho de Deus. Ainda que esteja calor, você é filho de Deus. Eu vou falar algumas coisas e você fala: eu sou filho de Deus. Amém? Ainda que eu esteja em crise financeira, diga: eu sou filho. Ainda que eu esteja com dificuldade no casamento, ainda que às vezes eu me sinta só, ainda que eu sinta dores, diga: eu sou filho de Deus. Aleluia! Agora olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você é filho de Deus. Eu me lembrei daquele hino: você é filho de Deus. Lembra dessa, Gleice? Tem um hino que diz assim: Cristo em vós, esperança da glória. Eu me lembrei desse louvor agora. Você e eu, nós somos filhos de Deus.
Isso foi comprado com o sangue da graça, e nada nem ninguém pode anular, porque tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. A lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor refrigera a nossa alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Há pessoas que se sentem órfãos na alma. Sabe quais são as pessoas que se sentem órfãos na alma? É aquelas que não conseguem entender ou receber essa identidade de filho de Deus. E por não receberem isso, se sentem órfãos na alma. Ou seja, são pessoas que têm uma carência gigantesca. E as pessoas que se sentem órfãos na alma, que têm uma carência emocional, geralmente elas caem na cilada de Satanás e tentam transformar pedras em pães. Tentam fazer aquilo que não é para ser feito. Tentam fazer às vezes aquilo que Deus não mandou. Cristo poderia muito bem querer transformar pedras em pães para provar para Satanás que ele era filho de Deus. Escute algo, você não precisa provar nada para o diabo. A tua aliança é com o Senhor. Quando Satanás armou a cilada, Jesus falou: ei, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Cristo estava dizendo é o seguinte: ei, Satanás, eu não tenho um vínculo contigo, não tenho aliança contigo, a minha aliança é com o Senhor, e se o Senhor me ensina a não tentar a Ele, eu não vou tentar, eu não vou querer fazer algo para provar para você que eu sou filho de Deus, eu não tenho essa carência emocional. E eu vejo que às vezes, e agora eu vou direcionar para os jovens, adolescentes, muitos jovens e adolescentes, por se sentirem órfãos, quando vê essa palavra, eu adaptando ela para ministrar ela na igreja hoje, eu estava pensei muito nos jovens e adolescentes, quando entra naquele período em que dizem que é o período da rebelião, né? Mas está repreendido. Os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, no período de santidade, de projeção, não pelos homens, mas pelo Espírito Santo de Deus. Mas muitos jovens, na sua carência emocional, tentam provar o tempo todo para as pessoas, e para serem aceitos, aceitam às vezes o desafio de Satanás de transformar pedras em pão, de fazer aquilo que Deus não aprova, só para ser acolhido, só para atender a carência da alma, pastor Valdo. E às vezes é na escola, está todo mundo namorando, todo mundo está ficando com um, com o outro. Ah não, eu tenho que ficar, porque senão esse grupo vai me excluir, e eu preciso ser aceito, porque às vezes eu me sinto excluído na minha casa, eu não me sinto amado, eu não me sinto pertencente. Então, para eu ser pertencente, eu vou fazer aquilo que é até mesmo contra Deus, aquilo que é contra a palavra, só para eu ser aceito. Às vezes é no trabalho, às vezes é numa roda de conversa, e a gente faz tudo aquilo que não é para ser feito, apenas para não se sentir excluído, apenas para se sentir aceito. Mas lembre de algo. Existe em você uma identidade diferente da de todos eles, que é a identidade de filho de Deus. E lembre sempre da aliança que você tem com o Senhor. E saiba que você é especial. Você foi comprado com sangue precioso. E você não vai negociar, não vai ceder às tentações do inimigo. Você está comigo? Vamos lá que eu tenho que acelerar. Uma outra estratégia que Satanás tenta fazer é negociar com você. O primeiro passo para Satanás te derrubar é tentar atingir na parte mais sensível, que é a alma, que é a emoção. Sim ou não?
E a segunda parte, que ele tenta atuar e agir contra você, ainda baseado em Mateus 4, está lá no versículo 8, diz assim, ó: novamente o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Ou seja, Satanás pensou: eu vou agora tentar negociar com Cristo, já que na paternidade, na identidade dele eu não consegui, eu vou tentar agora entrar numa outra fase, vou subir um nível, vou tentar no nível de negociação. Muitos negociam com Satanás de forma inconsciente. Negociar com o inimigo é uma atitude inconsciente, sutil, que começa com pequenas permissões. A Bíblia, quando fala de Satanás, fala que que o comércio dele era muito rico. Ou seja, se ele era um comerciante, ele era um bom negociador. Então, não negocie com Satanás. Muitas vezes ele chega perto de você e começa a dialogar, e começa a pedir a vocês algumas permissões, para em troca ele te dar algo muito grande. E o problema é que a gente começa a negociar com Satanás, permitindo algumas coisas. Esse pecado aqui dá para levar, esse aqui não vai fazer tão mal. Essa mentira aqui, ela dá para ser, ela é relevante, até mesmo porque essa mentira, ela vai promover o bem, então eu posso fazer. Essa difamação aqui é uma difamação construtiva. Eu acho que isso é bacana. E aí, às vezes, a gente começa a dar permissões para Satanás. Não negocie a tua santidade, não negocie os princípios do reino de Deus, não abra brecha ou concessões para o inimigo. Às vezes você pensa assim: eu posso mentir, se isso é para o bem. Eu posso ter essas conversas maliciosas no direct, não tem problema nenhum. É só uma conversinha maliciosa. Não tem problema, isso aqui dá, é no direct, não é pessoalmente, é pelo Instagram. Dá para ter esse papozinho. Ou então eu posso fazer negócio desonesto. Ou de repente curtir essas fotinhas no Instagram, não tem problema. Curtir esse tipo de música, também não tem problema nenhum. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: se teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lance-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. A Bíblia está dizendo o seguinte, se teu olho te faz pecar, ela não está dizendo: ei, joga um colírio e vai levando ele assim mesmo. É isso que a Bíblia fala? Não, ela fala: arranque fora. Na prática se a minha rede social me faz pecar, deleta. Aí talvez tu vai falar assim: mas o pastor tem rede social. De repente, o teu olho, o que está te fazendo pecar é rede social. De repente do pastor não é outra coisa. E ele tem um pé para arrancar. Entende? Então, o que está te fazendo pecar? Não negocie, não dá. Arranque, bloqueie, delete. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um grupo dos amigos meus que eram muito chegados, eu gostava de conviver naquele meio. E eu queria também muito Jesus. E aí eu tentava Jesus, mas não, eu tentava caminhar com Cristo, mas não queria largar meus amigos. Mas acontece que eu não conseguia manter a minha vida em Cristo, porque eu ficava tão próximo daqueles amigos que não eram cristãos e tinham umas conversas muito tortas, muito erradas, e acabava que eu fraquejava. Até que um dia eu falei: eu não vou mais estar próximo deles, daquele meio,
até que eu esteja consolidado, firme. E foi isso que eu fiz. Eu me afastei, me fortaleci no Senhor, e depois, naturalmente, eles me procuraram, muitos deles se converteram, alguns estão aqui na igreja. Entende, querido? Não dá para negociar, tem coisas que não tem como negociar. Então, se o teu olho te faz pecar, arranque. Se é teu pé, tire fora. Não tente curar pecado, pecado não cura. O pecado não tem cura, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você está comigo ou não? E aí você analisa, porque de repente o que te faz pecar não é o que me faz pecar. Você sabe, eu sei o que me faz pecar, e você sabe aquilo que está te fazendo pecar. Você sabe que olho que tem que arrancar, e eu sei que pé que eu tenho que arrancar. Então que o Espírito Santo venha a trazer à luz o entendimento, para que o pecado seja destronado das nossas vidas, em nome de Jesus. Mas só que a Bíblia fala algo extraordinário, fala, é melhor entrar no reino dos céus. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, quando você arranca aquilo que te faz pecar, uma porta é aberta nos céus, para que você entre com ousadia no reino dos céus, e desfrute da glória de Deus, e viva um outro nível de adoração e de autoridade. Amém? Aleluia, aleluia. E eu vou falar de um homem um exemplo de um homem que negociou com Satanás, de forma inconsciente, às vezes de forma velada, mas fala de Sansão. Olha o que diz Juízes 16, 19, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça, depois começou a afligi-lo, e a sua força lhe foi. Versículo 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse, sairei como das outras vezes, e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Aqui está contando a história de Sansão. Sansão, um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus, nazireu, alguém chamado para algo extraordinário, um filho de Deus. Mas Sansão começou a abrir pequenas concessões para Satanás. Sansão não podia chegar no morto dentro do voto que ele tinha com Deus. Porém, Sansão pegou e chegou no morto. Sansão não podia beber vinho, porém ele bebeu vinho. Tudo que não podia ser feito para ele, isso se aplica ao voto que ele tinha, né? Não é que a Bíblia te proíbe de chegar perto de um morto, mas dentro do voto que Sansão tinha, ele não podia fazer determinadas coisas, mas Sansão fazia. E sabe o que acontece? Sansão fazia, ele pecava contra Deus, mas no outro dia, ele acordava, pastor Valber, e ainda estava cheio de força, ainda estava com fama, as pessoas ainda respeitavam, ou seja, ele cometia um pecado, mas aparentemente ele não conseguia ver as consequências. Ele pegou no morto, no leão que estava morto ali, com o mel do mel que foi gerado ali, e mesmo assim ele ainda tinha energia, continuava forte, continuava temido e respeitado. Ora, ele falou, opa, eu negociei esse princípio de Deus aqui, eu cedi um pouquinho para o diabo, e está fazendo bem para mim, além de eu ter comido mel, além de eu ter chegado no morto, nada me aconteceu. E aí ele começou a perder o temor ao Senhor. Depois ele foi e bebeu vinho, ele não podia beber vinho. Mas pasmem, ele ainda continuava forte, ele continuava pregando, ele ainda continuava
sendo aplaudido pelas pessoas, ele ainda continuava derrotando os inimigos, pastor Raul. Então Sansão pensou, caramba, calma aí, não é bem assim. E os pais dele falavam, Sansão, não faça isso, você é santo, você é separado. Sansão provavelmente devia falar assim, vocês são os retrógrados, vocês não entendem nada, porque eu cheguei no leão morto e nada me aconteceu. Provavelmente ele devia criticar aqueles que tentavam despertar ele para ele se voltar para Deus. Então ele ia pecando e nada acontecia. Até que um dia acontece algo muito triste. Ele casou com uma mulher filisteia que ele também não podia. Ele tinha que casar com as mulheres do povoado dele. Ele casou com uma mulher filisteia. E ele dormiu no colo dela. Eu costumo dizer que ele dormiu no colo do capiroto. Da capirota, né? Nesse caso. E ele não podia cortar os cabelos dele. Ele não podia. Porém, ele falou para ela, ó, a minha força está no meu cabelo. Ele revelou o segredo para ela. Ele tinha perdido tanto temor ao Senhor, tinha negociado tanto com Satanás, que chegou uma hora que ele revelou os segredos que era dele com Deus para aquela mulher. E aquela mulher cortou o cabelo dele. E a Bíblia diz que quando os inimigos chegaram para deter Sansão, derrubar Sansão, aniquilar Sansão, ele acorda. E quando ele acorda, ele provavelmente pensou assim, poxa, agora eu vou destruir os meus inimigos. Só que a Bíblia diz, quando Sansão despertou, o Espírito de Deus não estava mais nele. Uma hora a conta chega. Uma hora a fatura vem. O problema é que a gente vai abrindo diversas concessões e a gente não vê aparentemente as consequências. Mas uma hora vem. E quando Sansão acordou, já era tarde demais. Talvez você está dormindo no colo, não que literalmente, mas de uma forma figurada, no colo de Dalila. No colo do inimigo, contando teus segredos, perdendo o temor ao Senhor. Isso serve para você e serve para mim. Cuidado, porque quando você tentar despertar desse sono, talvez seja tarde demais. Então, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite, que os seus olhos serão abertos, em nome de Jesus. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, seja restabelecido em nossos corações. E que o voto que nós temos, não como Nazireu, da forma como Sansão, mas o voto que temos através da cruz do Calvário, que nos deu o Espírito Santo de Deus, irá nos sustentar, irá nos guiar a toda a verdade, pois a própria palavra diz que o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Então eu profetizo que o Espírito Santo não deixará você cair em cilada, em engano, e aqui não teremos pessoas que irão negociar com Satanás, mas pessoas que irão vencer o inimigo das nossas almas, em nome de Jesus, pelo poder de Cristo Jesus. Aplaudam ao Senhor, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, aleluia! Aleluia, Ele é santo, aleluia, aleluia, aleluia. Para nos derrubar, Satanás primeiro nos leva ao topo da nossa vaidade. Ele faz você sempre, ele vai sempre enviar para você pessoas e situações para te elevar nas alturas. Sansão, ele era elogiado o tempo todo. Ele ia pecando e ao invés de ele receber consequências, ele recebia elogios. Ao invés de ele acolher repreensão, ele acolhia ego. Escute uma coisa. Satanás, para tentar derrubar Jesus, ele levou Cristo aonde? Diga, ao topo.
Nem todo mundo que está no topo foi levado lá por Cristo. Existem pessoas que estão no topo, que foram levadas por Satanás. Não se preocupe em chegar no topo. Se preocupe em chegar nos céus. É para lá que nós fomos vocacionados. É para lá que nós fomos chamados, para estarmos nos céus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Satanás, ele tenta mexer no teu ego. É aquela mulher que está com uma dificuldade em casa, no relacionamento, e vem aquele cara, cheiroso, educado, e fala, nossa, como você está linda hoje. E o ego dela é inflado, ela vai lá no topo. E ela resiste por um período, por outro. E aquela voz de Satanás vai ali, inflando, até que ela caia. Com o homem é a mesma coisa. Às vezes na juventude ei jovem, você tem um potencial gigantesco. A igreja está te aprisionando o teu potencial. Se rebele contra os seus líderes, se rebela contra a tua liderança, se rebele contra os teus pais, que a mentalidade dele é atrasada e você está muito à frente, você tem que chegar no topo. E aí você desonra pai e mãe, e você perde a vida, porque a Bíblia fala que quem honra pai e mãe, recebe vida, não é isso? Se quem honra pai e mãe recebe vida, quem desonra, perde vida. Porque talvez você fale assim, chegar ao topo é o quê? Eu ser bem sucedido no mundo, empresarialmente, é eu estar na rede social, na televisão conhecido, não. O topo é a sua própria vaidade, é o seu próprio ego. Então você que está aqui, você que nos assiste na televisão, pelo YouTube, saiba que sempre tem alguém, Satanás está enviando alguém para mexer com o teu ego, com a tua vaidade, para que você se ache o cara, para que você se ache a mulher, para que você se ache o intelectual, na intenção de te derrubar. Então não ceda a isso. Amém? E a última etapa, o propósito principal de Satanás é roubar a sua adoração. Quando nós vemos ali, em Mateus 4, nós vemos algumas etapas que Satanás tenta fazer para roubar a adoração, para te impedir de ser um adorador. Primeiro ele aflige na alma, e depois ele tenta, diga, negociar com você. Mas tudo isso que ele faz é por um objetivo, que você ainda não, talvez não percebeu o valor disso. Tudo isso é para te impedir de ser um adorador. Porque, pensa bem, Satanás lançou todas as cartas ali, no deserto, para tentar derrubar Jesus. E a última cartada foi, eu te dou todos os reinos dessa terra. Pensa, eu vi a lista da Forbes, né? Forbes, dos homens mais ricos do Brasil, e assim, coisa absurda. O que Satanás fez é tipo assim, olha só, o que o dono do Banco Safra tem, eu te dou. O que o sócio da Meta tem, eu te dou. O que o dono do Itaú tem, eu te dou. Na verdade, eu te dou tudo que eles têm junto. Além disso, eu vou fazer todos os reis te conhecer. Eu vou fazer com que todas as autoridades do Brasil se rendam a você, se você, prostrado, me adorares. Amados, primeiro deixa eu te falar uma coisa, Satanás não estava querendo adoração para ele,
Porque ele sabe que é impossível ele receber adoração, porque a adoração ela tem um DNA, ela tem um endereço. A verdadeira adoração, ela vai para o Senhor. Amém? O que Satanás estava querendo fazer ali é tentar impedir de Cristo ser um adorador. Porque Cristo ali estava na condição humana. Deus, mas também na condição humana. Então, tudo que Satanás oferece para você, as ciladas, os negócios, é para impedir de você ser um adorador. E aí eu fico me perguntando, amados, a gente acorda pela manhã, eu até falei isso lá no discipulado, a gente acorda pela manhã e faz o plano, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, eu vou fazer isso para me dar bem, eu vou fazer isso para ser reconhecido pelo meu patrão. Aí o diabo deve falar assim, caraca, é muito burro, ele não sabe o poder que tem a adoração, é muito maior do que tudo isso. Eu estou falando porque às vezes a gente busca tantas coisas, irmãos, e temos acesso a sermos um adorador, que é muito maior do que os gênios dessa terra, e a gente deixa de desfrutar disso. Você tem noção do que é esse ajuntamento? E aqui nós podemos adorar o Senhor? Pense comigo, se Satanás quis trocar todos os reinos dessa terra para derrubar um adorador, é sinal que quando estamos aqui com diversos adoradores, nós estamos movendo todas as riquezas espirituais existentes. Esse lugar se torna o ambiente mais rico do universo. Eu não sei qual é a renda per capita da Pavuna, mas eu posso dizer que neste lugar aqui, hoje, se torna um dos lugares mais ricos do planeta Terra. Porque aqui nós temos adoradores, aqui nós temos adoração. E onde tem adoração, tem poder de Deus. Então saiba disso, Satanás ele quer calar um adorador. O projeto de Satanás é anular o adorador. Satanás quer roubar a sua adoração. Preste atenção nisso que eu vou finalizar, para que você acompanhe o raciocínio. Satanás quer roubar a sua adoração, porque no lugar de adoração é onde lutamos e estabelecemos o governo de Deus e vencemos Satanás. Entende? Ele sabe que se você se tornar um adorador, você destrói ele. Ele sabe que se você estiver no nível de adorador, de adoração, você implanta o reino dos céus e destrona o poder das trevas. Eu vou explicar isso para você entender. Efésios 6,12 diz assim, porque nossa luta não é contra carne, nem sangue. Não é contra... Porque nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, está falando de demônios. Principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Ou seja, vamos lá, para entender o porquê que Satanás quer impedir de você ser um adorador. Primeiro porque ele sabe que a nossa luta é nas regiões espirituais, sim ou não? Então é nas regiões espirituais que vamos guerrear contra seres do mal, contra principados e contra potestades. A nossa luta não é rasinha aqui não, irmão. O seu nível de batalha não é contra a pessoa, querendo espaço, eu quero isso, não, é um outro patamar, é outro nível. A gente atua logo na causa, não é na consequência, a gente atua na causa dos problemas. E a igreja foi chamada para vencer lá nos céus. Então a nossa luta é nas regiões celestiais, ok? Agora coloca o projeto Efésios 2,6. E nessas regiões celestiais, qual é a posição da igreja? Você sabe? Você sabe? Olha a posição da igreja, qual é a nossa posição como igreja nas regiões celestiais? Deus nos ressuscitou e com Ele nos assentou aonde? Em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa posição como cristãos
nas regiões celestiais, estou falando de coisas espirituais, a nossa posição é em Cristo, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, e ela está com Cristo, através do sangue do Cordeiro, através da cruz de Cristo, através da salvação, redenção, está assentada com Cristo nas regiões celestes, amém? Você está lá? Sim ou não? Estamos nos céus, nós estamos com Cristo nos céus dos céus, o mesmo lugar que o adorador Paulo fala em 2 Coríntios 12:2, olha o que Paulo diz, o apóstolo Paulo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, ao quais não é concedido ao homem comentar. Ou seja, Paulo, ele foi para esse nível de adoração, ele esteve lá no céu dos céus, e deixa eu te falar, você também tem acesso para estar assentado nas regiões celestes, com Cristo Jesus, acima dos principados, acima das potestades, acima do diabo, acima daquilo que te tormenta, acima das trevas, em Cristo Jesus. Diga: eu sou mais que vencedor. Agora, eu queria que os músicos não ministrassem agora, daqui a pouquinho, rapidinho, eu já estou finalizando, mas eu quero que vocês fiquem aqui, por favor, tá? É só para não perder o raciocínio. Agora, qual é a linguagem usada onde Cristo está? Nós estamos nas regiões celestes, sim ou não? Agora, qual é a linguagem que é usada lá? Você sabe? Você sabe? Qual é? Vamos ler Apocalipse 9:10. E agora eu quero que o teclado me ajude. Faz uma base aí, que nós vamos fazer isso em forma de adoração. Olha o que diz Apocalipse 4:10. Aqui está falando como que funciona o lugar onde a igreja está assentada acima dos demônios. Apocalipse 4:10, os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está assentado no trono, e o que? Aleluia! E adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, versículo 11: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber todos juntos a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia, 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 aleluia. Amados, a linguagem que é usada nas regiões celestiais é a linguagem da adoração. O idioma falado nos céus é adoração. Então, igreja, nação santa, comece a falar a linguagem dos céus, comece a atuar nas regiões celestes, comece a restaurar a adoração, comece a mover o mundo espiritual, comece a se conectar com os céus, para que principados, potestades se rendam diante da igreja do Senhor. Aleluia! Tudo que Satanás faz é cortina de fumaça para te tirar do lugar da onde Deus te chamou, que é o lugar de adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando estamos no lugar de adoração, preste atenção, quando estamos no lugar de adoração, passamos a reproduzir o caráter de Deus. Repare que quando a Bíblia fala que os seres viventes estavam ali
e os 24 anciãos diante do trono do Senhor. A Bíblia diz que eles falavam o tempo todo o quê? Santo, 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 santo. Amados, no céu não tinha projetor, Val. Eu acredito que não tinha tela de mídia, não tinha telão, dizendo assim, agora todos juntos, santo, 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 não. Eles viam a glória de Deus, eles viam o poder do Senhor, eles viam a glória do Senhor, e eles diziam uns aos outros, naturalmente fluía de dentro deles essa palavra, e eles falavam assim, ele é santo, João, santo, santo, e você repetia santo, santo, porque o que eles estavam vendo era santo, e naturalmente aquilo que eles estavam vendo, estava se refletindo no caráter deles, e eles naturalmente passavam a replicar, reproduzir aquilo que eles estavam vendo nos céus. Se eles estavam vendo santidade, eles passavam a replicar santidade, repetir santidade, refletir santidade. Aleluia, aleluia. Apóstolo Paulo diz assim em Coríntios 13: hoje nós vemos como um espelho, mas um dia o veremos face a face. Hoje o mundo vê Cristo como um espelho, nós somos esse espelho que refletimos a glória de Deus. Jesus disse: tudo o que eu faço é que eu vi meu Pai fazer. Ou seja, Jesus, aquilo que ele via nos céus, ele refletia na terra. A oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Está falando dos adoradores, Senhor, faça com que os adoradores manifestem na terra tudo aquilo que eles estão vendo nos céus, faça com que eles tragam para a terra tudo aquilo que eles estão vendo nos céus, faça com que a terra desfrute a santidade que esses adoradores estão vendo nos céus. Aleluia. O caráter do homem não é transformado na terra, irmãos. O caráter da igreja, a santidade é transformada nos céus. Por isso Cristo rasgou o véu do templo. Ele pagou com preço de sangue para que entrássemos com ousadia no trono da graça, a fim de alcançar favor. Entende? Aleluia. E pastor Valber, ali diz que eles durante 24 horas diziam o quê? Santo, santo, santo. Quando a igreja entra no nível de adoração, pastor Valber, ela não se cansa. Ela não se cansa, ela não se cansa de evangelizar, entende? Ela não se cansa de ir para a rua, ela não se cansa de cuidar, ela não se cansa de amar, ela não se cansa de zelar, ela não cansa de estar nos cultos, ela não se cansa de pular, de dançar, de vibrar, de se entregar, porque 24 horas é o tempo todo dizendo santo, santo, ou seja, você reflete o caráter de Deus o tempo todo, em todos os lugares, por onde andar, de manhã, à tarde, à noite, é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Ora lá baixara lá barala barala marala mas. Santo, santo, santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Diga, Ele é santo, diga, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia, aleluia. Amados, sabe por que Satanás quer te tirar do lugar de adoração? Porque toda vez que ele te tira do lugar de adoração, ele faz de você alguém semelhante a ele. Porque a Bíblia diz que ele era um adorador, e por causa da iniquidade do coração dele, Deus o tirou do lugar de adorador e jogou ele na terra. Tirou ele dos céus, tirou ele daquele lugar de adoração.
Então, quando Satanás consegue atingir a tua alma, consegue negociar com você e te tira do lugar de adoração, ele está replicando em você exatamente aquilo que aconteceu com ele. Entende? Por isso que ele tem esse desejo de te tirar desse lugar. Mas você não vai, porque Cristo abriu o caminho para estarmos lá. Quantos querem ser santo? Então eu te convido a adorar, porque não tem outro meio de você se tornar santo, a não ser no lugar santo. É o ambiente que te transforma, é o ambiente que te muda. Aleluia. Quantos querem vencer Satanás? Então seja um adorador, porque onde se vence o inimigo das regiões celestes é quando estamos num lugar de autoridade com o Senhor Jesus. Então use a arma de guerra que você tem. Quantos querem ser renovados nessa noite? Quantos querem ter novo fôlego de vida? Então exalte ao Senhor, levante as suas mãos agora e saiba que agora você vai entrar num momento de êxtase. Êxtase pela presença de Deus, ô Márcio. Aleluia, de desfrutar daquilo que é muito maior do que dinheiro, muito maior do que riqueza, muito maior do que poder, muito maior do que a fama, que é desfrutar da santidade do Senhor. Cante. Oh, Jesus. Aleluia. Grande exaltado, exalte a Ele acima de todos. Enquanto você adora, você é santificado. Enquanto você adora, suas forças são renovadas. Enquanto você adora, o seu caráter é transformado. Enquanto você adora, você vence os inimigos. Oh, acima de todos. Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar. Os filhos dos homens se submetem a ti, aqui nesse lugar. Declare isso. Principados e potestades reconhecem a sua autoridade. Tu és o Senhor. Triunfaste em justiça nos céus e na terra. Vos tomaste o teu poder e passaste a reinar. Seja curado. E os filhos dos homens, e os filhos dos homens se submetem a ti, aqui nessa nação. Principados e potestades reconhecem a sua autoridade sobre as nações. Pois triunfaste em justiça nos céus e na terra. Pois triunfaste nos céus. Uou! Erga suas mãos. Pois triunfaste nos céus. Pois triunfaste nos céus. Nos céus e na terra, triunfaste nos céus, inabalável,
nessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro soberano, reinando pra sempre. E sempre reinando pra sempre. Amém. Oh. E assim seja. Pra sempre, amém. Aleluia. Ora la baixara la bara la bara la barras. Oh Deus, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Oh Deus, santo, santo. Aleluia. Santo, santo. Quando entramos num nível de adoração, não dá vontade de parar. A vontade é de exaltar ao Rei dos Reis, o Rei dos Reis. Oh, eu preciso adorar. Eu preciso adorar, irmãos. Porque é lá onde eu sou renovado. Oh, Ariandelamas. É lá onde eu sou transformado, santificado. Oh, santo, 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 santo. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Esse é o som dos céus. Anjos e querubins, eles estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo, 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 tu és santo. E essa santidade está te alcançando nessa noite, alcançando a tua casa, alcançando tua família, alcançando os teus filhos, porque essa santidade está alcançando a nação santa, as nossas vidas. Oh, tu és santo. Tu és santo. Ele é santo, Márcia.
Santo, Fernando. Oh, Santo, Santo, Santo. Ele é santo, Rostânia. Oh, tu és santo, Senhor. Aquele que venceu a morte. Santo, É isso. Santo. Aquele que ressuscitou. Santo, Santo, Santo. Oh, aquele que é o Senhor. Santo, Santo, Santo. Leão da tribo de Judá. Santo, Santo, Santo. Declare isso. Declare isso para os seus inimigos. Declare isso para a doença. Declare isso para a opressão. Declare isso. Santo, Santo, Santo. Uou! O cavaleiro do cavalo branco. Santo, Santo, Santo. E os seus olhos como chama de fogo. Santo, Santo, Santo. Da sua boca uma espada afiada. Uou! Santo, Santo, Santo. Está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, bem alto, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és. Declare. Oh, xaralabaralabaralabababachoriandalamar. Oh, porta as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais. Oh, declare para tua casa. E entre o rei. Declare na sua vida. Bora bem. Para que entre o rei da glória. Para que entre o rei. Oh, Deus. Levantai, ó portas, As vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Vem, 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 Jesus. vem,
Aquietaram-se. Irmãos, como terminar um culto desse, irmãos? Você pode ser batizado agora. Seja batizado com fogo agora. Seja batizado com línguas agora. Seja renovado nesta noite agora. Receba dons espirituais agora. Línguas como que de fogo sobre a tua cabeça nesta hora. Santo Deus, seja curado de toda enfermidade agora. Seja curado agora em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. É uma reunião dessa, irmãos, que você não pode perder. É numa reunião dessa que o Senhor pode te tocar. É uma reunião dessa, irmãos, que milagres acontecem. Quando estamos totalmente rendidos ao Senhor. Quando estamos totalmente voltados para Ele. Oh, aleluia. Quando estamos totalmente sedentos pela Sua presença. Como, irmãos, como sair da presença dEle? Como ir embora? Como? Aleluia. Dia 12 de outubro, irmãos, nós teremos um culto como esse de 12